Alô, alô, galera, terminou há pouco no Maracanã, vitória do Vasco. Vasco da Gama 1, gol do Serginho, Atlético Mineiro 0, nesta primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. É a 20ª rodada, que vai ter ainda mais 3 jogos nesse domingo, um jogo na segunda-feira. Hoje ainda, 4 da tarde, tem Coritiba e Flamengo, tem Bahia e Bragantino, tem Santos e Grêmio. E amanhã, fechando a rodada, 8 da noite em Goiânia, Goiás e Atlético Paranaense. A partir de agora, vou mostrar para você, torcedor do futebol brasileiro, onde se encontra o seu time na tabela e o que pode mudar ainda até o final dessa rodada que termina somente amanhã. Antes disso, uma dica da KTO. Fiz uma aposta na KTO, daqui ó, tá na tela. Jogos de hoje. Santos e Grêmio, começar com Santos e Grêmio ali, ó. Coloquei empate para Santos e Grêmio. Coritiba e Flamengo. Vitória do Mengão, vitória do Flamengo. Coloquei também para Bahia e Bragantino, vitória do Bahia. Então, empate entre Santos e Grêmio, vitória do Flamengo sobre o Coritiba, vitória do Bahia para cima do Bragantino. Esta odd está pagando R$ 16,29. Entra lá na KTO no site. A KTO não tem aplicativo, é site, está aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então, atualizando a classificação, já com o jogo do Vasco, Vasco 1, Atlético Mineiro 0, o Vasco é 18º, tem 16 pontos na tabela. O Galo perdeu para a equipe do Vasco, é 11º, tem 27. O G4 apresenta, nesse momento, faltando 4 jogos para fechar a rodada, Botafogo líder, 48, Palmeiras 37, Fluminense 34, Grêmio 33. Esses 4 hoje estariam indo para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América. Estariam indo para a chamada pré-Libertadores. O Flamengo, que é 5º colocado com 32, o Bragantino, que é o 6º com 32 também. Deixa eu projetar aqui, pessoal, na sequência aí, vou projetar aqui quem pode terminar a rodada no G4, quem pode terminar no G6. A turma de baixo, caindo nesse momento. O Santos com 18, o Vasco com 16, o Curitiba com 14, o América com 10 pontos na tabela. Deixa eu projetar a parte de cima da tabela. Vamos lá, vamos para a parte de cima? Vamos nessa então. Botafogo é líder, tem 48 pontos na tabela. 18 rodadas na liderança está o Botafogo. 18 rodadas seguidas como líder. O Botafogo assumiu na 3ª rodada, 18 rodadas seguidas como líder. No G4, o Botafogo está a 19 rodadas. E o Palmeiras a 18. Botafogo e Palmeiras, pessoal, com certeza vão fechar a rodada ou no G6 ou até no G4. Então no G4 com certeza. Então, aqui ó, Botafogo e Palmeiras certo que encerram a rodada no G4. Não importa o que acontecer nos jogos de hoje e também no jogo de amanhã. Não importa. Botafogo e Palmeiras fecham a rodada no G4, ok? Muito bem. Fluminense com 34, Grêmio com 33, Flamengo com 32, Bragantino com 32 e Atlético Paranaense com 31. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times. Desses 5 times, 2 vão fechar aqui no G4, juntamente com o Botafogo e com o Palmeiras. Ok? E desses times aqui, com certeza, 4 dos 5 vão fechar no G6. Só um vai sobrar. Por enquanto está sobrando o Atlético Paranaense aqui, ó. Fluminense, Grêmio, Flamengo, Bragantino e Atlético Paranaense. Desses 5, 4 vão ficar no G6. Só um vai ficar fora. Fluminense, Grêmio, Flamengo, Bragantino e Atlético Paranaense, conforme for a rodada, jogos de hoje e o jogo de amanhã, um deles com certeza vai ficar na 7ª posição. Portanto, fora da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Ok? Vamos para a parte de baixo. Rodada, tem jogos às 4 da tarde, né, pessoal? Lembrando, daqui a pouco eu mostro de novo os jogos aí. Vamos lá. Caindo hoje, o América Mineiro, lanterna com 10 pontos na tabela. Há 10 rodadas na lanterna, 3 rodadas seguidas está o América Mineiro, que jogou 19 partidas até agora. Tem um jogo atrasado contra o Vasco para fazer ainda em BH, certo? Da 15ª rodada. Mas nas 20 rodadas até agora, na competição, a América esteve em todas na zona de rebaixamento. O Coritiba
19º com 14. Vai fechar a rodada entre os rebaixados. Curitiba está 20 rodadas na zona de rebaixamento. Todas elas, todas. Se ele vencer hoje o Flamengo, vai 17, ó. O Bahia tem 18, então não tem como sair do Z4 hoje, certo? Vamos lá. Vasco da Gama. No momento, com a vitória sobre o Galo por 1-0, é 18º, tem 16 pontos. O Vasco está a 14 rodadas seguidas na zona de rebaixamento. O que pode mudar aqui embaixo? Só uma coisa. O Bahia pega o Bragantino, em Salvador. O Santos pega o Grêmio na Vila Belmiro, certo? Pode inverter aqui. O Santos pode permanecer na zona de rebaixamento ou sair do Z4 e colocar o Bahia entre os rebaixados. É a única alteração que pode acontecer na rodada com os jogos de hoje e também amanhã. A entrada do Bahia no Z4 e a saída do Santos. Só isso. Se os dois fizerem aqui o mesmo placar, por exemplo, vitória do Bahia, vitória do Santos, o Santos permanece no Z4. Empate do Bahia, empate do Santos, os dois permanecem, do Z4 não. O Bahia na 16ª posição e o Santos no Z4. Permanecem as suas posições. Se o Bahia perder para o Bragantino e se o Santos perder para o Grêmio, o Santos segue na zona de rebaixamento e o Bahia fora dela. O Bahia, para entrar no Z4, só se fizer um resultado inferior ao do Santos. Por exemplo, o Santos vence o Grêmio, o Bahia empata com o Bragantino. Bom, aí o Bahia entra no Z4. O Santos empata com o Grêmio, o Bahia perde para o Bragantino. O Bahia entra no Z4. Caso contrário, resultados iguais nos dois jogos, entre Bahia e Santos, vitória do Bahia, vitória do Santos, Santos no Z4. Empate nos dois jogos, Bahia e Bragantino, Santos e Grêmio, Santos no Z4. Derrota do Bahia, derrota do Santos, Santos no Z4. Então, para o Santos sair da zona de rebaixamento, tem que fazer um resultado superior ao do Bahia. Ele tem que vencer o Bahia e empatar, ou então o Santos empatar, o Bahia perder. Ok? 4 jogos que restam ainda para fechar a rodada. Hoje, então, confirmando, 4 da tarde, Curitiba e Flamengo, Bahia e Bragantino, Santos e Grêmio. Amanhã, 8 da noite em Goiânia, no Ailê Pinheiro, na Fazendinha, Serrinha, Fazendinha do Corinthians. Aliás, Corinthians que, alguns torcedores, um ônibus do Corinthians que voltava na rodovia Fernão Dias de BH a São Paulo, na noite, já na madrugada deste domingo, sofreu um acidente, tivemos já 8 mortes confirmadas, então o futebol brasileiro está de luto aí. Então, a Fazendinha do Corinthians, né? Serrinha, então, o jogo do Goiás, nessa segunda-feira contra o Atlético Paranaense. Nossos respeitos às vítimas aí, das famílias desses 8 mortos no acidente do ônibus do Corinthians e realmente o futebol do Brasil em luto nesse domingo aí com esse acidente, essa tragédia que aconteceu na Fernão Dias, na região metropolitana de BH ainda, com o ônibus da torcida do Corinthians. Isso aí, pessoal. Abraço.